que era uma possibilidade se tornou obrigatoriedade. A guarda compartilhada agora é lei. O objetivo é proporcionar igualdade de condições no exercício da maternidade e paternidade em relação aos filhos de pais separados. É muito importante esclarecer o que é guarda, né? Lá em 1919, 16, 19, quando foi criado o nosso Código Civil, instituiu-se o chamado poder familiar. Desculpa, pátrio poder. Pátrio vem de pai. Quem tinha o poder sobre a família e sobre os filhos? O pai. Ponto final. A mulher não opinava, certo? Os anos se passaram, as décadas, né? Veio a nossa Constituição de 1988, igualou os direitos entre os homens e as mulheres e igualou os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. E com a vinda do Código Civil de 2002, o chamado pátrio poder trocou de nome e virou poder familiar. É a consagração da igualdade de direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. A guarda compartilhada, diferentemente do que a maioria das pessoas imagina, não é dividir o filho ao meio e ficar um pouquinho com cada um. Normalmente os pais muitas vezes anseiam por compartilhar a guarda e, demonstrando aí um bom entendimento, falam que querem cada um ficar um pouquinho, uma semana com cada um. É importante deixar bem claro que a guarda compartilhada pressupõe o exercício dos direitos e dos deveres inerentes aos pais de forma equilibrada e equiparada. A presença dos pais de forma igual com os filhos. É importante deixar claro que, ainda que compartilhando a guarda de um filho, esse filho vai ter que ter uma residência fixa e o outro será o visitante. As pessoas pensam que agora, com a guarda compartilhada, houve uma grande inovação e não se vislumbra mais essa questão da visita. Os dois têm que ficar tempo igual com o filho, não é essa. Isso é importante que fique bem claro, porque muitas vezes os casais, em acordo, pretendem homologação judicial de um pedido em que eles dividem uma semana com cada um. E isso tem sido questionado até, porque não atende ao melhor interesse da criança. A separação judicial e o divórcio não alteram os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos, exceto quanto ao direito que algum deles vai ter de ficar com a companhia ou guarda de um ou de outro filho. Ao contrário do que muitos pensam, a guarda compartilhada não isenta o pagamento de pensão. A grande confusão em relação a isso, então se compartilhar a guarda, os dois arcam iguais, não precisa ser fixados os alimentos. Também é um mal-entendido tremendo esse. A divisão de pagamentos, a divisão de deveres e obrigações já existe até na guarda unilateral em relação aos alimentos, que aquele que tem a moradia, aquele que está no dia a dia, fornece, também colabora, dando inclusive o seu tempo no cuidado diário daquela criança, e o que está fora, que vai ao visitante, também vai colaborar financeiramente na manutenção daquela casa onde mora a criança. Antes da lei, em 90% dos casos, a guarda dos filhos era dada às mães. Hoje, a intenção é reeducar a sociedade para um melhor e maior relacionamento entre pais e filhos. Porque a intenção foi dupla. Primeiro, acabar com a ditadura das mães, né? Aquela história de que era líquido e certo, de que numa separação o filho vai ficar com a mãe. Por que não pode ficar com o pai? Décadas e décadas já se passaram desde o Código de 1916, né? Nós estamos numa outra sociedade. Segundo, e é o outro lado da moeda, trazer o pai à responsabilidade. Né? Não a responsabilidade jurídica, porque ele tem responsabilidade jurídica derivada do poder familiar, independente de estar junto ou separado da mãe e do filho. Mas trazer a responsabilidade de fato para viver o dia a dia daquela criança. A médio e a longo prazo, quando as pessoas começarem a entender que não são donos das crianças, porque muitas vezes aqueles que têm a guarda unilateral se sente dono da criança. Essa postura legislativa é muito criticada pela maioria. Tem muita gente que critica essa imposição da guarda compartilhada sob o principal argumento de que a guarda compartilhada pressupõe bom relacionamento dos pais. É verdade. Num olhar inicial, pai e mãe têm que se entender, tem que falar a mesma língua, porque compartilhar a guarda, que são os direitos e os deveres inerentes ao pátrio poder em relação ao filho, significa discutir junto em que escola vai estudar, se vai cortar o cabelo assim ou vai cortar o cabelo assado, onde vai passar, se pode viajar no final do ano para o exterior com um deles, como que vai ser
tocada à vida, direcionada, orientada à vida daquela criança, daquele adolescente. Divorciada há 10 anos, Karina nunca impediu a participação do pai na criação dos filhos. Foi tranquilo, ele sempre foi um pai super presente, continuou sendo, a gente nunca teve problema em relação a estar junto das crianças, né? Então a gente sempre se preocupou em colocar eles numa escola onde a gente acreditava que seria o melhor ensino, sempre festas ele estava junto. Quando as crianças eram pequenas, agora estão já homens, né? Então continua sendo tranquilo. A tranquilidade só é abalada quando o assunto é a maneira de educar os filhos. Na verdade, a gente tem opiniões completamente diferentes, né? A gente não entra em acordo no sentido de que o que é o melhor para as crianças, o que realmente a gente quer. A gente entra num acordo no que vai ser melhor para eles. Mas não é tão simples assim, não, na hora de tomar alguma decisão, porque eu sempre acho que eu tenho um ponto de vista e ele tem outro. Mesmo com opiniões divergentes, o bem-estar dos filhos é o ponto de equilíbrio. A gente sempre tem como base o que é realmente melhor para eles. Então, quando a opinião do outro acaba sendo melhor, a outra parte sempre acaba cedendo. Então, o direcionamento da vida é a guarda compartilhada. Então, por isso que eu digo que de fato precisa de um bom relacionamento num primeiro momento, porque se o casal está litigando, está brigando, não existe diálogo nenhum, está em pé de guerra, exigir que eles se conversem, cheguem num acordo em relação à vida do filho, de fato é muito difícil. Na opinião da promotora de justiça da Vara de Família, a lei da guarda compartilhada deve promover mudanças nos costumes sociais. Num primeiro momento, nos parece inviável pela cultura que nós temos, de um ser o guardião, do outro ser o visitante. É difícil, de repente, abrir a mente, a cabeça e fazer essas pessoas em litígio compreender que não são donos das crianças. Eu quero acreditar que essa cultura do compartilhamento da guarda, que por hora está sendo entuchado goela abaixo de todo mundo, a médio prazo e a longo prazo, se transforme numa cultura de se compreender que ambos tem igual poder e dever sobre aquela mesma criança. O melhor caminho é fazer um grande esforço de separar a briga dos pais, dos genitores, das questões relativas aos filhos. Tentar separar isso ao máximo. E não ter visões imediatistas. Eu vou fazer isso agora, porque assim eu vou atingir o outro. Pensar a médio e a longo prazo.